Há uns poucos anos, talvez 5, o governo do estado da Bahia nos procurou no CETAD propondo uma intervenção no Pelourinho, no que dizia respeito ao consumo de produtos psicoativos e os consumidores que viviam por aquela área do centro histórico aqui de Salvador. E como eu não sou, e meus pares também não eram e não são policiais, nós não tínhamos de fazer intervenção no sentido que, de certo modo, foi proposto. Intervir para mudar o panorama do consumo de drogas no Pelourinho. E então nós fizemos uma proposta ao governo que foi o de criar um dispositivo no centro histórico que desse conta daquela população que há tanto tempo vive pelas ruas do centro histórico, mesmo durante o período da restauração. Eles foram empurrados para a periferia e ficaram no entorno do Pelourinho, sempre que possível, retornando. E com o passar do tempo eles foram os usuários de drogas, as pessoas que aproximavam dos turistas, os moradores de rua no centro histórico foram retornando à ocupação daquelas ruas. E nós sabíamos disso porque há muito nós transitávamos no centro histórico, sobretudo quando nós implantamos, no início dos anos 90, o programa de redução de danos em Salvador, que havia sido proibido na cidade de Santos em 1989, e nós decidimos então retomar aquela proposta extraordinária de chegar até as pessoas, viver com elas, compreender seus usos, oferecer a elas uma possibilidade de ser ouvidas, de serem ouvidas, e isso se deu o nome, juntamente com a troca de seringas e a distribuição de preservativos, um café, mas sobretudo da oferta da presença escutatória, para lembrar de Rubem Alves, aquelas pessoas, e isso mudou completamente muita coisa. Então nós propusemos ao governo criar uma casa, um lugar para onde as pessoas pudessem ir. Conseguimos uma casa, foi pintada de rosa, chamada Casa Rosa. Nossa colega Patrícia Flack foi indicada como coordenadora dessa casa, de portas abertas, que rapidamente acolheu uma enormidade de pessoas que viviam no Santo Antônio Além do Carmo, que viviam no centro histórico Pelourinho, que viviam naquelas ruelas, que não tinham para onde ir, e nós chegamos a ter quase uma centena de pessoas vivendo naquela casa. Lamentavelmente, os ricos, os poderosos do território, porque tem, começaram a dizer que nós estávamos levando para lá todos os usuários bandidos de Salvador. E nós tivemos uma pressão muito grande e fomos obrigados, depois de certo tempo, a abandonar essa proposta que foi muito cara a todos nós. E isto nos levou, depois de certo tempo da interrupção da atividade, a pensar uma alternativa. Essa alternativa foram os pontos de cidadania, 2 containers com chuveiro sanitário e muita disponibilidade afetiva para conversar com as pessoas, mas em 2 outros lugares de Salvador, não mais no Pelourinho, onde nós deixamos de trabalhar naquela proposta do ponto de encontro. Pois bem, esses 2 pontos de cidadania desapareceram 2 anos depois por falta de sustentação e nós continuamos pensando o que fazer, até que o governo do município de Salvador nos propôs escrever um projeto para a cidade no sentido de atender as pessoas em situação de rua. E nós então recuperamos a experiência do ponto de encontro com os pontos de cidadania
e nós então escrevemos uma proposta que incluía a unidade de acolhimento adulto e demos a esta proposta o nome de Girassóis de Rua, que envolve então 5 consultórios na rua, em diversas regiões de Salvador, 2 pontos de cidadania em 2 novos lugares onde se concentram muitos usuários e usuárias e uma unidade de acolhimento adulto. Essas atividades estão em pleno funcionamento e eu penso que isso vai mudar completamente o modo como nós temos atendido pessoas, cuidado de pessoas na cidade do Salvador. É certamente um projeto que envolve várias experiências, mas eu tenho plena convicção de que os resultados serão muito bons e que nosso projeto Girassóis de Rua se tornará numa referência e, quem sabe, numa política pública no futuro.